avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer novo Pentecostes. Fogo do céu, fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, transmitido pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que você entrou no cenáculo conosco, nessa eterna sala onde nós clamamos: vem Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre vem. Que bom que você nos acolhe aí na sua casa, no seu computador, no seu celular. Seja muito bem-vindo a este grande grupo de oração pela TV. Nós também temos a alegria de acolher nosso irmão Vicente Gomes. Seja bem-vindo, Vicente, vou deixar que você se apresente. Obrigado, Vinícius, meu irmão querido. Olá a todos vocês que nos acompanham no programa Celebrando Pentecostes. Eu sou Vicente Gomes de Souza Neto, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, paróquia de Santo Afonso, paróquia vizinha à paróquia do meu irmão Vinícius, do grupo de oração Ictus, da paróquia de Santo Afonso. E estou muito feliz de estar aqui essa noite, nesse dia com vocês. Amém. Uma saudação especial ao grupo de oração Ictus, lá da Santo Afonso. No meu grupo de oração também, Jesus Senhor, na Basílica de São Francisco Xavier. E temos a alegria de receber, já está conosco nessa maratona de Celebrando Pentecostes, nossos queridos irmãos Bruno e Wesley, da Diocese de Campo Limpo. Sejam bem-vindos, irmãos. Obrigado, irmão. Amém. Nessa noite, então, segundo domingo do Advento, estamos nos preparando para receber Jesus que vem. Vem uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos e também vem para renascer em nossos corações no Natal. E nessa noite, então, queremos rezar e queremos partilhar a palavra de Deus que nos diz: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, conforme Mateus 3, versículo 11. Um único que batiza no Espírito Santo, ou seja, um único que nos mergulha no Espírito Santo até que nossas fibras interiores estejam cheias do Espírito Santo, é Jesus Cristo. Assim como a corça precisa da água, nossa alma precisa do Espírito Santo. Eu e você necessitamos do Espírito Santo. Houve um jovem no fim de semana de Duquesne que deu origem à renovação carismática, que a oração dele foi essa: Senhor, eu estou desesperadamente necessitado de Ti. Repita comigo essa oração nessa hora. Senhor, eu estou desesperadamente necessitado de Ti. Nós estamos necessitados do Teu Espírito, Senhor. Assim como o nosso corpo físico precisa de água para sobreviver, senão tudo resseca até que nós morremos, o nosso espírito, a nossa alma necessitam do Espírito Santo. Para sermos felizes, para vivermos a dignidade de filhos de Deus, nós necessitamos do Espírito Santo. Por isso, Jesus, que a Tua palavra se cumpra uma vez mais em nossas vidas nessa hora. Batiza-nos no Espírito Santo. Derrama fogo do céu sobre nós para queimar nossas impurezas, Senhor. Para tirar do nosso peito o coração de pedra e dar-nos um coração de carne, um coração cheio de amor, um coração que se compadece dos irmãos, um coração capaz de amar a Ti e ao próximo, Senhor. Vem, Espírito Santo, transformar o deserto da nossa vida em floresta de novo. Vem, Espírito Santo, dai-nos de novo a vida. Tu és aquele Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E nós te pedimos, Senhor, ressuscita-nos, Senhor, para uma vida nova.
Faz novas todas as coisas na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, há muitas coisas na nossa vida que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Quais são as áreas da tua vida que precisam ser tocadas? E mais do que isso, inundadas, dominadas pelo Espírito Santo. A igreja nos ensina que o Espírito Santo é o próprio amor do Pai para com o Filho. Deixa o amor de Deus tocar a tua vida nessa hora. Oh Espírito Santo, amor de Deus, vem tocar meu coração. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, vem tocar e passar a limpo a minha vida, vem lavar a minha vida. Espírito Santo, eu preciso de Ti, Senhor, para começar de novo. Espírito Santo, eu preciso de Ti para ser reavivado na minha fé, na minha esperança, na minha alegria que eu perdi, Senhor. Espírito Santo, eu preciso de Ti para ser consolado diante de tantas dores que eu tenho sofrido, Senhor. Espírito Santo, eu preciso de Ti para crer apesar do que eu vejo. Espírito Santo, eu preciso de Ti para voltar a fazer comunhão, unidade com a minha comunidade de fé. Espírito Santo, eu preciso de Ti para tomar de novo o pulso da minha família. Espírito Santo, eu preciso de Ti para ser o profissional que Tu queres, para ser o pai que Tu queres, a mãe que Tu queres, o filho que Tu queres, Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Santa Helena Guerra vai dizer que sem o Espírito Santo, nada de bom nós podemos fazer. Meu irmão, minha irmã, isso não é uma historinha romântica. Sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada de bom. Nós queremos fazer coisas boas na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa paróquia, no nosso ambiente de trabalho. E se queremos, precisamos do Espírito Santo. Por isso, já se preparando para receber a palavra de Deus, vamos juntos clamar com a música: Vem Espírito Santo, porque Ele sempre vem. Clamemos juntos: vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Senhor, nós queremos Te entregar o Vicente nessa hora e pedir, Senhor, que Tu mandes o Teu fogo sobre ele, para que ele possa falar daquilo que está no Teu coração para cada um de nós. Unge o Teu servo, Senhor. Dá-lhe palavras de ciência e de sabedoria, Senhor, que sejam como espadas flamejantes a atingir de amor o nosso coração. Tudo isso nós Te pedimos em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite. Nós estamos nessa segunda semana do Advento, em que a igreja faz memória da pessoa de João Batista. E a palavra que nós vamos ver hoje no nosso programa Celebrando Pentecostes vai recordar justamente aquilo que João Batista anunciou. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Então você que está conosco, acompanhando pelas plataformas, esteja em casa, seja através de um tablet, de um celular, pela TV, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Antes, propriamente de entrar nesse versículo, eu vou narrar um pouco como foi esse começo, a pregação de João Batista, em que ele estava anunciando no deserto da Judéia um batismo de arrependimento e anúncio do reino de Deus que estava próximo. Então, naquele momento, João Batista
o nome já próprio diz, João o Batista, aquele que batizava, ele vai falar para aquelas pessoas que estavam à margem do Rio Jordão, enquanto eles estavam vindo para serem batizados, João Batista anunciou, versículo 11, Mateus 3, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vejam, meus irmãos e irmãs, vocês que estão conosco nesse momento, João Batista estava, aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali para ser batizada num batismo de arrependimento. João Batista tinha plena convicção de quem ele era. Ele era apenas a voz que clama no deserto. Então, nesta semana, que a pessoa de João Batista e seu anúncio ecoe na sua vida e na sua reflexão, na preparação para a vinda do Messias. Nós estamos nos preparando para o Natal do Senhor. Então vejam, João Batista falou, eu vos batizo com água, porque ele estava no Rio Jordão. Eu vos batizo com água para o sinal de arrependimento. Então aquele batismo de João Batista, ele preparava o caminho para que as pessoas reconhecessem pecadoras e se arrependessem de seus pecados. E João Batista vai continuar falando, mas aquele que vem após mim, então profeticamente João Batista anuncia o Messias, aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, de tirar-lhe as suas sandálias. Meu irmão, minha irmã, aquele que tirava sandálias naquele tempo entre os judeus era um escravo ou era um servo. E João Batista vai se colocar numa pessoa que não se achava nem digna de tirar as sandálias do Messias. Ou seja, ele reconhecia a sua humanidade e a sua humildade. Então, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem mesmo de tirar-lhe as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então vejam, já no começo do Evangelho de Mateus, João Batista anuncia profeticamente que Jesus Cristo, aquele que viria após João, batizaria no Espírito Santo e com o Espírito Santo, terceira pessoa divina. Então, aquela água, aquela simbologia da água, que era um rito que João Batista fazia, na pessoa de Jesus Cristo, assume a proporção de conversão verdadeira. Nós, quando recebemos o sacramento do batismo, nós somos regenerados. Temos a graça de recebermos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, nós que vivemos essa experiência trinitária como batizados, podemos, pela graça do batismo no Espírito Santo, reconhecer: sim, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. A água do meu batismo, do meu sacramento, me fez um homem novo, uma mulher nova. E a partir disso, eu quero viver como filho amado de Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, João Batista teve discípulos. João, evangelista, era discípulo. André era discípulo de João Batista. E eles também faziam esse rito de batizado. Mas quando Jesus morreu pela sua paixão, morte e ressurreição, o batismo adquire uma nova missão, uma nova mensagem. Jesus Cristo mesmo falou: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta água do batismo é uma água que transforma a nossa vida de dentro para fora. E quando eu vivo essa graça e eu sou batizado no Espírito Santo, eu peço: vem Espírito Santo de Deus, como nós acabamos de cantar. Vem Espírito Santo de Deus, eu quero viver toda a plenitude dessa graça. E aí muitas músicas falam disso, né? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso nada. Então, o batismo no Espírito Santo me faz reconhecer que Jesus Cristo muda as situações de minha vida. Eu, quando peço a ação do Espírito Santo, essa água, a simbologia da água, né, que me lava, que me purifica, ela pode transformar, ela tem o efeito e o poder de me transformar quando eu abro as portas do meu coração e peço: Espírito Santo, vem. Na pessoa de Jesus Cristo, batiza-me, Jesus, com teu Espírito Santo.
E mais ainda, João Batista vai falar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vejam, né? 2 símbolos da natureza tão antagônicos. Batismo quer dizer mergulho e ao mesmo tempo fogo, né? E os 2 símbolos, tanto a água quanto o fogo, têm a simbologia da purificação. A água que purifica e o fogo que purifica também os metais para que eles se transformem. Mas ao mesmo tempo, o fogo tem um poder de aniquilamento. Assim como purifica, assim mesmo ele aniquila. Então, se eu peço, Espírito Santo, venha como a água para me purificar, Espírito Santo, venha com teu fogo divino para me transformar. Conversão, esta obra do Espírito. O Espírito Santo me convence que sou pecador e a ele me transforma porque eu abro as portas do meu coração. É esse anúncio que João Batista falava, que ele era o anunciador do Messias que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. A água do batismo que nos purifica e o fogo do Espírito que nos transforma. Transforma de dentro para fora. Reflita nesse momento na sua vida, meu irmão, minha irmã, aonde você precisa dessa ação poderosa do Espírito Santo. Aqueles homens e aquelas mulheres que viveram com Jesus Cristo não foram mais as mesmas. Os discípulos de Jesus que batizaram depois, após o Mestre, depois de Jesus ressuscitado, Jesus deu essa missão e eles foram batizando toda a região da Galileia, da Judéia, da Samaria, de todos os arredores, até os confins. Hoje nós estamos aqui recebendo essa graça. Aqueles homens e mulheres foram batizados e foram transformados. Eu já tenho meu batismo sacramental e agora eu quero pedir ao Senhor, Senhor, venha com teu Espírito Santo para que eu reconheça toda essa graça que eu recebi no meu batismo. Venha com teu Espírito Santo como fogo divino, como fogo que transforma a minha vida. Que o Espírito Santo neste dia, nessa noite de advento, de preparação para a vinda do Senhor, você que está abrindo depois esse programa, que está acessando esse programa nas outras plataformas, o Espírito Santo está tocando o teu coração agora. Hoje é o dia da tua conversão. Hoje é o dia da tua mudança de vida. Aquele que batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. É o tema do ano que vem da Renovação Carismática Católica. É Ele que nos batiza com água e com fogo. Água que me purifica e fogo que queima. Aonde você precisa na tua vida experimentar essa água purificadora e esse fogo que queima a alma, que nos desinstala. Assim como Deus se encontrou com Moisés na sarça ardente, aquele fogo que ardia, mas não consumia a sarça, Deus quer se encontrar agora contigo, na pessoa de Jesus Cristo. A nova missão que Deus tem para você, que Jesus tem para você, meu irmão. Você que está ouvindo esse programa neste momento, Deus está tocando profundamente o teu coração numa missão que você está dizendo não há tanto tempo. E Ele quer que agora você assuma isso na sua vida. Deixa o Espírito Santo, eu sinto que o Espírito Santo já está te incomodando. É o Senhor falando ao teu coração. O Espírito Santo como fogo está te deixando instável, está te deixando inquieto. A palavra é essa, inquietude. Porque Ele sabe do que você precisa fazer. Ele só espera que você diga seu sim. O Espírito Santo não nos violenta. Ele espera o nosso sim. E assim, quando nós dizemos, cantamos, Senhor, eu abro as portas do meu coração, vem Espírito Santo, Ele vem com a sua graça, Ele vem com o seu poder. Então, que neste programa, no Celebrando Pentecostes, nós verdadeiramente possamos viver o poderoso batismo no Espírito Santo. Jesus, Senhor, assentado à direita do Pai, agora derrama o seu Espírito sobre nós. O sacramento do batismo, eu coloco em prática, eu experiencio e eu me torno um soldado de Cristo pelo poder da sua graça e da sua ação. Queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Que você pensasse um pouco e orasse conosco, pedindo ao Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Se você já ora em línguas, ore no Espírito e vá pedindo para que o Espírito Santo vá te transformando totalmente. Ori alabarashi labaracantara lalalala. Ori alabarashi labaracantara lalalala. Ori alabarashi labaracantara lalalala. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, sobre todo o meu ser.
me transforma de dentro para fora. Espírito Santo, eu permito, eu abro o meu coração para que você venha com a sua água purificadora, lavando todas as áreas do meu passado, do meu presente, da minha vida. E venha com sua água purificando todas as áreas que precisam ser purificadas. Vem, Espírito Santo de Deus. Shila baracantararara, shila baracantarara. Ori alabara, shila baracantararara, shila baracantarara. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Você que está deitado, participando, assistindo o programa. Deitado mesmo, coloque a mão no seu coração e ore. Ori alabara, shila baracantararara. Ori alabara, shila. Ministre na tua vida. E agora peça esse fogo do Espírito, esse fogo que queima. Quando aconteceu o Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito desceu sobre aqueles apóstolos, juntamente com Maria, como línguas de fogo que se repartiram. Essas línguas de fogo que caem sobre nós agora, e você sente essa inquietude do Espírito. Essa inquietude do Espírito que está te desinstalando, te incomodando para que você mude de vida. Coloque para o Senhor, apresente para o Senhor quais são aqueles pecados, aqueles vícios que precisam se transformar em virtudes morais, virtudes cardeais. Que o Espírito Santo nesta noite faça uma obra maravilhosa em nossas vidas, que nós estejamos totalmente nos preparando para a vinda do Senhor. Ori alabarashila baracantaralala. Ori alabarashila baracanta. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre meu matrimônio. Aqueles que têm filhos, vem sobre a paternidade, a maternidade. Ori alabarashila baracantara. Aqueles que cuidam de netos. Você que ficou responsável para cuidar dos seus netos. Vem, Espírito Santo, dá palavra de sabedoria, palavra de ciência, a autoridade de avô, de avó, para saber como conduzir o cuidado desse neto, dessa neta. Ori alabarashila baracantararararia. Ori alabarashila baracantararararia. Ori ala. Você que amanhã vai procurar emprego, segunda-feira é um dia de procura de emprego. Vem, Espírito Santo, me orienta. Coloca as palavras nos meus lábios quando eu for entrevistado. Vem, Espírito Santo de Deus. Ori alabarashila baracantararararia. Ori alabarashila baracantararararia. Vicente falava ainda há pouco na pregação que o Espírito Santo faz uma obra nova em nós de dentro para fora. E eu me lembrava da profecia de Ezequiel 37. Vem, Espírito Santo, dos 4 cantos do céu, sopra sobre esses ossos secos para que eles revivam. E diz a Escritura que Ezequiel viu um exército de homens e mulheres levantando, esqueletos levantando. Sobre os ossos brotavam músculos e nervos, sobre os músculos a carne e, finalmente, sobre a carne, a pele. O Espírito Santo nos ressuscita de dentro para fora. O Espírito Santo suscita em nós essa obra nova, essa vida nova. Queira essa vida nova no Espírito Santo. Ele que vem como água para nos lavar e vem como fogo abrasador para nos purificar. Queira essa vida nova. Servos renovados pelo Espírito Santo, homens e mulheres reavivados na sua fé, na sua esperança. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque tu vens como em Pentecostes. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre o cenáculo de Jerusalém, é derramado sobre nós hoje que cremos. Portanto, nessa noite, a nossa oração seja simplesmente: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque tu sempre vens. Obrigado, Senhor, porque já vieste e estás vindo sobre nós. Glórias a ti, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos permanecer no cenáculo perene, mas o programa Celebrando Pentecostes está chegando ao seu fim e eu quero estender a mão a você e te convidar para ser um colaborador dessa obra de evangelização RCC Brasil. Se você quer se tornar um colaborador dessa obra de evangelização presente no Brasil inteiro, acesse agora o nosso portal
rccbrasil.org.br/eu colaboro. O colaborador fiel tem descontos exclusivos nos nossos cursos online, nos produtos da nossa loja e até mesmo nas inscrições dos nossos eventos. Ajude-nos a evangelizar mais e melhor. Falando em loja, quero apresentar para vocês esse lançamento fresquinho da nossa loja, da nossa editora, o Pentecostes Diário de 2026. A cada dia, uma reflexão da leitura do dia, da Palavra de Deus, comentadas pelos padres salvistas, nossos grandes amigos. Então você pode fazer o seu diário espiritual de 2026 adquirindo o nosso Pentecostes Diário e outros tantos produtos maravilhosos. E por fim, um convite especial, ENF 2026, de 21 a 25 de janeiro em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, temos um encontro marcado de toda a família carismática. Vamos encher aquele centro de evangelização de carismáticos para glorificar o nome do Senhor. Vicente, muito obrigado pela tua presença. Deus te abençoe. Obrigado, Isley. Obrigado, Bruno. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo domingo, querendo Deus, celebrando Pentecostes. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.